Você fecha os olhos. O que você vê? Um herói solitário cavalgando em direção ao pôr do sol. Um chapéu de aba larga, botas com esporas e um laço na mão. Esta é a imagem clássica do cowboy americano, certo? É a figura que vimos em centenas de filmes de Hollywood. Um símbolo de coragem, liberdade e do espírito indomável do Velho Oeste. Mas e se eu te dissesse que essa imagem conta apenas metade da história? E se a verdadeira origem desse ícone americano estivesse, na verdade, ao sul da fronteira? Prepare-se, porque vamos desvendar um segredo guardado por séculos. A história que você está prestes a ler vai mudar para sempre a sua visão sobre o cowboy. Imagine o México no século XVI. Os conquistadores espanhóis trouxeram gado e cavalos da Europa. Esses animais encontraram um paraíso nas imensas planícies e se reproduziram aos milhões. Logo, enormes rebanhos selvagens vagavam livremente. Os ricos proprietários de terras, os hacendados, precisavam de homens para cuidar desses animais. Eles precisavam de cavaleiros habilidosos, capazes de trabalhar sob o sol escaldante e em terrenos difíceis. Foi assim que nasceu o vaqueiro. Eram, em sua maioria, nativos e mestiços, homens que uniram a tradição equestre espanhola com o profundo conhecimento da terra local. Eles criaram o laço, a larreata, uma ferramenta essencial para capturar animais à distância. Eles aperfeiçoaram a arte do rodeio, o rodeio, que originalmente não era um esporte, mas o processo de juntar o gado para marcar e contar. Pense neles como artistas a cavalo. Seus movimentos eram precisos, quase uma dança entre homem, cavalo e boi. Eles usavam grandes chapéus de abas largas, os sombreros para se proteger do sol e calças de couro, as chaps, para se proteger dos espinhos. Soam familiares essas ferramentas? A cultura vaquera era mais do que apenas trabalho. Era um estilo de vida completo, com seu próprio código de honra, música e vestimentas. As selas dos vaqueiros eram pesadas e funcionais, projetadas para longas horas de cavalgada e para aguentar o tranco de laçar um touro. Suas botas eram altas para proteger as pernas. Cada peça de seu equipamento tinha um propósito, nascido da necessidade e aperfeiçoado por gerações. Essa cultura rica e vibrante se espalhou por todo o norte do México, chegando a regiões que hoje são o Texas, a Califórnia, o Arizona e o Novo México. Eles prepararam o terreno, literalmente, para o que viria a seguir. Por mais de 300 anos, os vaqueros reinaram supremos. Eles eram os mestres das planícies, os guardiões dos rebanhos. Eles não eram apenas trabalhadores, eram o coração pulsante da economia e da cultura do norte da Nova Espanha. A sua experiência era inestimável. Eles sabiam ler a terra, prever o tempo e entender o comportamento do gado como ninguém. Quando os colonos americanos começaram a se mudar para o Texas no século XIX, eles não encontraram uma terra vazia. Eles encontraram uma cultura de criação de gado totalmente desenvolvida e funcional. E, em vez de inventar a roda, eles fizeram algo muito mais inteligente. Eles aprenderam com os mestres. Quando os americanos começaram a se estabelecer no Texas, no início do século XIX, eles viram o imenso potencial da criação de gado. Mas eles não sabiam muito sobre como manejar grandes rebanhos em vastas planícies. Foi aí que o encontro de culturas aconteceu. Eles observaram os vaqueiros mexicanos em ação. Ficaram maravilhados com sua habilidade com o laço, sua destreza a cavalo e a eficiência de suas técnicas. Os americanos não apenas admiraram, eles copiaram. A transição de vaqueiro para cowboy começou. A própria palavra buckaroo, usada para cowboys em algumas regiões, é uma adaptação da pronúncia inglesa de vaqueiro. Quase tudo que associamos ao cowboy americano tem raízes diretas na cultura vaquera. Vamos fazer uma lista rápida. O laço veio de larreata. As chaps, aquelas calças de couro, vieram das chaparreiras. O chapéu de cowboy de aba larga, uma evolução do sombrero. Até mesmo o rodeio americano veio do rodeio mexicano.
As técnicas de marcar o gado com ferro quente, os longos deslocamentos de rebanhos, os cattle drives e o uso de cavalos especialmente treinados para o trabalho com o gado, tudo isso foi herdado dos vaqueiros. Os americanos adaptaram essas ferramentas e técnicas, mas a base, o DNA do cowboy, é inegavelmente mexicano. A mudança não foi apenas de nome ou de idioma, foi uma adaptação cultural. Os americanos trouxeram seu próprio estilo e mentalidade. As selas americanas se tornaram um pouco mais leves. As roupas foram adaptadas para os tecidos e estilos disponíveis nos Estados Unidos. Mas a essência do trabalho permaneceu a mesma. O cowboy americano aprendeu com o vaqueiro a viver em harmonia com o cavalo, a respeitar a força do gado e a sobreviver nos desafios da fronteira. Foi uma transferência de conhecimento que atravessou fronteiras e moldou uma nova identidade. Uma identidade híbrida, nascida do encontro entre duas grandes tradições. Portanto, da próxima vez que você vir um filme de faroeste, preste atenção aos detalhes. Olhe para o laço, para a sela, para as roupas. Cada um desses itens conta uma história de intercâmbio cultural. A imagem do cowboy solitário, um símbolo puramente americano, é uma simplificação. A realidade é uma história de colaboração e aprendizado. O cowboy americano não apagou o vaqueiro, ele se apoiou em seus ombros. Ele continuou um legado que já existia há séculos, levando-o para um novo capítulo na história do Oeste americano. Você consegue ver essa conexão agora? A era de ouro do cowboy americano começou logo após a Guerra Civil, por volta de 1865. O país estava se reconstruindo e havia uma enorme demanda por carne no norte e no leste. No sul, especialmente no Texas, havia milhões de cabeças de gado selvagem. A solução? Levar o gado do Texas para as ferrovias no Kansas e no Missouri. Assim nasceram as grandes trilhas de gado, as famosas cattle drives. Foi nesse período, que durou apenas cerca de 20 anos, que a lenda do cowboy foi forjada. Homens a cavalo guiavam milhares de animais por centenas de quilômetros, enfrentando tempestades, rios caudalosos, ladrões e, olha só, a monotonia de dias intermináveis na sela. Contrariando a imagem dos filmes, os grupos de cowboys eram incrivelmente diversos. Não eram apenas homens brancos. Estima-se que 1 em cada 4 cowboys era afro-americano. Muitos eram ex-escravos que buscavam no Oeste uma vida de maior liberdade e oportunidade, onde o que importava era sua habilidade e coragem, não a cor da sua pele. Além deles, havia muitos cowboys de origem mexicana, os próprios vaqueiros ou seus descendentes, que continuavam a praticar sua arte. Havia também nativos americanos e imigrantes europeus. O Velho Oeste era um verdadeiro caldeirão de culturas, e a vida na trilha unia todos esses homens em um objetivo comum. A vida na trilha era extremamente dura. A jornada podia durar meses. Os cowboys trabalhavam do nascer ao pôr do sol, 7 dias por semana. O trabalho era perigoso. Uma debandada de gado, ou stampede, poderia pisotear um homem até a morte em segundos. Cruzar rios era arriscado, e o clima era implacável. A comida era simples, geralmente feijão, bacon e café, preparados em uma carroça de campanha. Apesar das dificuldades, havia um forte senso de camaradagem. Eles contavam histórias ao redor da fogueira, cantavam canções para acalmar o gado e confiavam suas vidas uns aos outros. Foi essa experiência que criou o código de honra do cowboy. Essa era, no entanto, foi curta. O auge das grandes trilhas de gado durou apenas de meados da década de 1860 até meados da década de 1880, mas foi intensa o suficiente para capturar a imaginação do mundo inteiro. Foi um período de aventura épica, de desafios monumentais e de uma liberdade que parecia infinita. Foi a época que definiu o cowboy como um herói americano. Mesmo sendo breve, essa era deixou uma marca indelével na cultura e na identidade dos Estados Unidos,
criando histórias e lendas que seriam contadas por muitas e muitas gerações. O fim do século XIX trouxe mudanças drásticas para o Velho Oeste. A expansão das ferrovias foi uma delas. Se antes os cowboys precisavam levar o gado por trilhas longas e perigosas, agora os trens podiam transportar os animais de forma rápida e segura. As ferrovias chegavam cada vez mais perto dos ranchos. Outra invenção crucial foi o arame farpado, patenteado em 1874. De repente, as vastas planícies abertas começaram a ser cercadas. Os proprietários de terras delimitaram suas propriedades, bloqueando as antigas rotas de gado. A era das grandes cavalgadas, das cattle drives, estava chegando ao fim. O trabalho do cowboy estava mudando para sempre. Com as terras cercadas e as ferrovias fazendo o transporte pesado, o cowboy não precisava mais ser um nômade. Ele se tornou um trabalhador de rancho, ou ranch hand. Sua vida ficou mais estacionária. O trabalho ainda era duro, envolvendo consertar cercas, cuidar dos cavalos e manejar o gado dentro dos limites do rancho. A aventura das longas trilhas deu lugar a uma rotina mais previsível. Muitos dos antigos cowboys acharam difícil se adaptar a essa nova realidade. A liberdade das planícies abertas havia desaparecido, substituída por cercas de arame farpado. A figura do herói errante estava se transformando em um empregado rural. Mas a lenda estava apenas começando a crescer. Mesmo com o fim do Velho Oeste selvagem, o fascínio pelo cowboy explodiu. Shows de faroeste, como o de Buffalo Bill, viajaram pelo mundo, apresentando uma versão romantizada e espetacular da vida na fronteira. E, no século XX, o cinema pegou essa tocha. Hollywood transformou o cowboy em um ícone global. Filmes com estrelas como John Wayne criaram a imagem duradoura do herói justo, corajoso e solitário, que luta pelo bem em uma terra sem lei. Essa imagem, embora muitas vezes imprecisa, garantiu que o espírito do cowboy nunca morresse. E hoje? Onde está o cowboy hoje? Ele ainda vive. Ele vive nos rodeios modernos, onde homens e mulheres testam suas habilidades em competições que celebram as antigas tradições. Ele vive nos ranchos de trabalho que ainda pontilham o oeste americano, onde o manejo de gado a cavalo continua sendo uma realidade. E claro, ele vive em nossos corações e mentes, através dos filmes, da música country e da moda. O chapéu e as botas de cowboy são símbolos reconhecidos mundialmente. O legado do vaqueiro mexicano, transformado pelo cowboy americano, provou ser atemporal. Ele continua a nos inspirar com seus valores de trabalho duro, resiliência e um profundo amor pela liberdade. E você, o que mais admira nesse legado?